Tinha o número normal, né, professor? Acho que uns 9 ou 10. Ah, tá. Então tinha uma quantidade até boa de alunos. Eu vou começar aqui, à medida que o pessoal for entrando, aí vocês vão me alertando aí no chat como é que tá a situação, se tiver alguma pergunta, tá? Fica mais fácil a gente trabalhar. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre técnicas e tipos de requisitos. Bacana? Nota que nós já falamos bastante sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho apresentando aqui no PowerPoint alguns detalhes, algumas coisas básicas, para ficar mais fácil de vocês assimilarem depois na tarefa que eu vou pedir para vocês fazerem. Bacana? Então, processo de levantamento de requisitos. A gente fala tanto de levantamento de requisitos e a gente conversa, troca ideias. E aí, que tipos de processos que eu poderia levar em consideração a esse respeito, né? Então, nós temos, olha, a entrada do processo. Então, toda vez que nós vamos trabalhar com requisitos, tá? Nós sempre podemos falar que nós temos a entrada, tá, dos dados, que eu posso estar trabalhando no meu processo. E, opa, eu apertei o ESC aqui sem querer. Vamos lá. E aí nós temos também a compreensão ou o domínio, né? No caso do que eu vou estar trabalhando, a compreensão do domínio. Aí nessa compreensão do domínio nós temos a verificação de requisitos. Na verificação de requisitos nós temos as especificações de requisitos. Então dentro da especificação de requisitos, ele nota que ele volta para mim esse processo aqui, olha, e você está sempre compreendendo o domínio do que você está fazendo, tá? E, obviamente, em cima disso, ela sempre tem a coleta de requisitos. Documentos de requisitos, definições de prioridades, olha só. A resolução de conflitos, a classificação. Nota que nós temos aqui todo um processo. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos comentar hoje. Olhando assim o diagrama, parece um pouquinho confuso, né? Mas na hora que a gente começa a falar, você vai ver que é bem simples, não tem muito mistério, não. Então, primeira coisa que nós temos que entender nessa brincadeira. Deixa eu só botar minha barrinha aqui, para não ficar pegando em toda... Bloquear a barra de tarefas. Não quero isso aqui, ocultar. Ocultar automaticamente. Automaticamente ativado, isso. Beleza. Então, na hora que eu estiver clicando aqui, sumiu minha barrinha. Beleza, era isso que eu queria. O desenho fica legível aqui, tá? Ó, só para a gente poder ter o desenho aí, para a gente poder observar. Então, nas dificuldades. O que seriam as dificuldades? Olha, o cliente usuário não sabe o que quer, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai se deparar quando você vai fazer a pesquisa, o levantamento de requisitos, né? É você se deparar com eles. Eles não sabem o que querem, ou não sabem expressar o que querem. Sempre é uma dificuldade que acaba chegando até eles. A expressão de requisitos em seus próprios termos. Então, às vezes, você quer pegar e colocar do seu jeito, né? E aí, isso, a maioria das vezes, acontece com o programador. Em vez do programador tentar fazer com que o usuário mostre, né, o que ele precisa, muitas vezes você quer fazer do seu jeito, né? Não do jeito que o usuário necessita. Mesmo que ele não sabe o que quer, não sabe expressar o que ele quer, né? Você tem que saber mostrar para ele, ou seja, fazer com que ele entenda a ideia e que ele participe, jogando as informações para você. Então, a primeira coisa aí que eu acho interessante, que eu sempre aconselho meus alunos, né, aconselhei já vocês várias vezes, saber ouvir o seu usuário. As dificuldades sobre o mesmo problema, ou seja, requisitos diferentes para diferentes usuários. Então, de repente, você está fazendo um sistema. Imagina só, eu vou fazer um sistema para
lojas de roupa, Magazine. Eu pego sempre Magazine, que é uma coisa mais tranquila, que todo mundo aí convive no dia a dia. Vamos falar que eu estou desenvolvendo um cadastro de cliente básico de uma loja de Magazine, e aí um cliente, usuário meu, pede para fazer um cadastro de cliente de uma forma, e aí eu vou vender o mesmo sistema para para uma outra loja, que seria o mesmo padrão, tudo mesmo estilo, até o mesmo tamanho, tudo. Aí eu já acabo fazendo um cadastro de cliente totalmente diferente daquilo que eu fiz na outra loja. E isso não é bom para mim, tá? Porque, olha, no stakeholder errado, tá? Ou seja, um levantamento de pesquisa que você fizer errado afetará em perda de tempo e dinheiro para ambas as partes envolvidas no desenvolvimento do sistema. Então você tem que ter a facilidade de analisar sempre e ver se realmente aquilo é o que necessita o seu cliente usuário. E sempre pensando, poxa, eu vou fazer uma coisa para um determinado cliente, seria interessante, então, já fazer um levantamento que seja idêntico para o outro usuário, que é a ideia de sempre você fazer um requisito, eu fiz de uma loja de roupa, um cadastro de cliente, eu vou padronizar com meus clientes, o cadastro de cliente sempre vai ser mais ou menos o mesmo estilo, para que eu não fique sempre aí perdendo tempo em construir e elaborar algo diferente, tá? Técnicas. Nas técnicas nós temos o que? Olha, levantamento orientado a ponto de vista. O que seria isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas é óbvio, né? Aquilo que você está imaginando, aquilo que você está visualizando. Qual o seu ponto de vista como analista? Etnografia. O que é etnografia? Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Análise de tarefa, análise da tarefa. Cenários e prototipação. Umas palavrinhas assim dá um trava na língua, né? Mas são termos bem utilizados aí no nosso dia a dia. Beleza? Watson, entrou mais alguém aí na sala? Sim, professor. Entrou? Entrou o Alan, o Bruno e a Daisy. Tá, então sejam todos bem-vindos, tá? Eu vou parar um pouquinho aqui e vou tentar pegar aqui e colocar eles como participantes para a gente não ter problema de ninguém derrubar ninguém. É apenas uma rotina padrão que eu costumo fazer aí para não correr risco de ninguém derrubar ninguém. E sejam todos bem-vindos, tá? Deise, Bruno, Alan, todos sejam bem-vindos aí. Legal? Eu já estou explicando alguma coisinha referente aí, pertinente à nossa aula. Se tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, tá? É só pegar e me chamar aí que eu tento sanar a dúvida de vocês aí. E escrever no chat aí, tá, Adson? Me dá um alerta aí para que eu não vá passando aí direto e não esclareça a dúvida. Legal? Beleza. Então vamos lá, continuando, ó. Levantamento orientado a ponto de vista. Então nós temos alguns requisitos aqui, algumas ideias do que seria esse tipo de levantamento, tá vendo? Ó, tem 2, 3, 4, 5 slides, ó, falando sobre isso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso na parte desse inicial dele, tá? Levantamento orientado ao ponto de vista. Por que há diferentes tipos de usuário final? Então, bem dizer, é uma ideia, né? Uma forma de uma pergunta. Eu não coloquei ponto de interrogação, mas é como se fosse uma pergunta, tá? E por que usuários têm interesses diferentes em requisitos? E as perspectivas de cada pessoa sobre o sistema. Então aí tem referências, tá? Algumas referências de livros no inglês, Sommerville, né? Página 106, e Pressman, página 242. E aí nós temos aqui, ó, usuários no sistema de uma clínica médica. Um exemplo, tá? Como seria um levantamento se eu fosse fazer um ponto de vista sobre isso? Eu batendo o olho lá na empresa, né? É o que nós já temos feito aí várias vezes. O que eu preciso para, sei lá, para fazer um sistema meu na clínica médica? Aí você já chega lá, olha, eu preciso montar um cadastro lá, tá, do meu cliente. Quem que é o cliente? É o paciente. Então, óbvio, você vai fazer algum cadastro de paciente. Eu preciso verificar lá quem são os médicos que eu tenho que atender. Então, eu vou fazer um cadastro dos médicos disponíveis dentro da minha clínica médica.
Ah, eu preciso elaborar, por exemplo, se é cliente que vai pagar à vista, se é cliente que vai utilizar convênio. Então, você precisa montar alguma coisa relacionada a isso. Então, isso é eu olhando o meu sistema, eu tendo uma noção assim, opa, eu vou ter um ponto de vista de como elaborar isso. Não é coisas difíceis, tá vendo? Olha, é coisa simples. Mas pelo menos eu estou entendendo e vendo o que que eu tenho que fazer. Existem lados bons e lados ruins nisso, tá? Ó, para levantar os pontos de vista, realiza-se o quê? Primeiro você tem que fazer uma entrevista com os seus usuários. Sempre chegar lá e estar fazendo uma entrevista com eles para saber o que que eles vão precisar. Você vai precisar fazer reuniões. Então, quando a gente falou de metodologia ágil, onde você tinha lá o PO, onde você tinha o Scrum Master, o Scrum Team, né? Aí você tinha lá os stakeholders, você tinha os sprints, você tinha toda a gama de ações que você iria trabalhar dentro da metodologia ágil. A partir do momento que você começa a fazer levantamento de requisitos, você começa a aplicar isso, tá? Os levantamentos de requisitos dentro, ou seja, utilizando os recursos de metodologia ágil, tá? Então, as reuniões que você vai fazer com o seu cliente, no caso lá, né, a entrada de dados que você vai precisar fazer, os requisitos não funcionais, eventos de controle, exceções. Então, tudo isso daqui envolve levantamentos de dados, tá? Que você vai ter que fazer, seus requisitos, através de um ponto de vista, um levantamento orientado a um ponto de vista, que você vai estar pegando de acordo com a noção que você tem de analista, ou de programador, até mesmo desenvolvedor de sistema. A clínica médica, no caso, está identificando os pontos de vista e serviços, no caso, paciente. O que eu tenho que fazer quando eu vou fazer um cadastro de paciente? Olha, então você vai trocar ideia com a pessoa. O que você precisa? Ah, eu preciso realizar a consulta e o exame. Tá, então o paciente precisa realizar a consulta e o exame. Que mais? Ah, ele precisa receber um laudo. Ele precisa ser atendido com convênio. E ele tem que realizar pagamento caso não seja atendido com convênio, seja particular. Então você vai coletar esses dados, você vai fazer esse levantamento de requisitos com o seu cliente usuário. É óbvio, se você já tem uma experiência em fazer um sistema com uma clínica de médico, fica mais fácil você pegar e colocar aqui o que você precisa. Mas nesse caso, se eu não tenho nenhuma experiência, eu vou ter que sentar com o meu cliente e vou ter que fazer essa pesquisa com ele. Bom, eu preciso falar mais coisas. Por exemplo, a recepcionista. Eu vi o lado do cliente, o que eu preciso cadastrar para o meu cliente. Mas e a recepcionista? O que ela precisa fazer? Ah, ela precisa fazer o cadastro do paciente. Então, ela tem que ter todos os dados possíveis cadastrais desse meu paciente. Ela precisa verificar se esse paciente é cadastrado. Eu tenho que acompanhar isso para poder assimilar, para poder colocar isso no sistema e começar a desenvolver. Então, ela vai captar os dados cadastrais e vai verificar no sistema. Através do que? Ah, de repente, um CPF, ou através de um CNPJ, um RG, um nome do meu possível cliente, né? Fazer essa verificação. Então, sempre precisa de pegar dados, tipo documentos. Agendar um atendimento. Caso um cliente, um paciente liga, né? Ele não vai de cara lá na clínica médica. Às vezes pode até ir, né? Mas é mais comum ele ligar antes para saber se tem aquele atendimento e fazer o agendamento. Então, o que eu vou ter que trabalhar? Vou ter que trabalhar com a recepcionista em cima da ideia de uma agenda, né? Agendar um atendimento. Tá vendo quanto de coisa que eu vou usar para fazer um sistema? Então, quando a gente fala de sistemas, a gente pensa numa coisa simples, né? Já começa a ver que é muito mais coisa, olha só. Checar a guia de atendimento, caso de convênios, né? Preencher atendimento, ou seja, o paciente, convênio, serviço, ser médico, né? Preencher todos esses dados. Confirmar o atendimento e emitir recibos ou formulário de entrega de resultado. Olha o tantão de coisa que tem de levantamento de requisitos. Bom, para isso tudo eu tenho que fazer o que nós chamamos de análise da tarefa. O que envolve a análise da tarefa? Olha só, a análise da tarefa é muito essencial para o designer do sistema. Então, você vai começar a analisar o que você tem que fazer para montar o designer do seu sistema. Você não vai chuchar lá no seu cliente usuário um programa de qualquer jeito, né? Uma coisa que não tem
não tenha nem formato, né, no sistema, algo bem bagunçado. Você tem que ter um design, você tem que ter algo lá interessante. Ele procura identificar os objetivos do usuário, suas tarefas, que estratégia utiliza para alcançar esses objetivos e como o usuário lida com emergências, que ferramentas utiliza e que problemas ele encontra. Tá? Então, quando você vai fazer essa análise da tarefa, você tem que ter toda essa perspectiva, toda essa visão. Você tem que ter toda essa noção de que você vai passar para o seu cliente. Bacana? A análise da tarefa envolve agentes, pessoas que relacionam com a tarefa. Esse é um exemplo de indivíduos, grupos de indivíduos e componentes de softwares. E aí você fala, mas o que seriam os indivíduos? Aí você tem a recepcionista, você tem o médico, você tem o paciente, você tem um monte de coisa. Tá? E não só isso, você também tem componentes de software. O que você vai precisar? Um software completo que faz toda a parte de movimentação, cadastro, caixa, tudo. Tá? Tudo que envolve a parte do meu sistema. O objetivo, o que o agente intenciona fazer ou alcançar. Então, o que você pretende fazer? Tá? Esse é o objetivo. O ambiente, a situação do meio na qual estará descrito como se encontra, né, ou encontrava antes, e como se encontra depois da execução da tarefa por parte do agente. Bom, aí nós temos um exemplo, olha, de agente, recepcionista, tá? A recepcionista pode ser um agente, assim como o médico pode ser um agente, né? Ou alguém interno lá dentro da clínica médica pode ser um agente. Vamos pegar a recepcionista, que é a mais comum. Essa agente, tá? Recepcionista, qual é o objetivo dela? Atender um paciente. Então, primeiro objetivo, atender o paciente. O que ela vai fazer? Registrando um exame. Tá? Então, ela sempre atende o paciente, colocando lá, registrando algum exame que vai ser feito. O ambiente. Após a ação, cadastrar atendimento. O paciente está, né, autorizado e é liberado para aguardar o atendimento. Ou seja, ela vai verificar tudo dentro do sistema, se o cliente, tá, vai ser pagamento à vista ou se ele vai ser através de um plano médico, tá bom? Então, dentro do plano médico, vai verificar, está em dia, tudo certinho? O plano médico dele cobre esse atendimento que ele vai fazer? Então, vai verificar todos esses critérios, tá? Depois que fez tudo isso, a recepcionista verificou tudo isso no sistema, aí ela vai estar liberando para que o paciente, né, no caso, esteja aguardando o atendimento com o médico. Pode até ser que o atendimento que ele queira fazer lá naquela clínica não faça, tá? De repente, aquela clínica não atende o que ele está querendo. Então, você está ligando antes, a recepcionista tem a obrigação de verificar tudo isso no sistema. Imagina só, a recepcionista vai lá e marca a consulta. Aí o paciente chega, tá, para fazer a consulta, e aí, de repente, descobre-se que aquela consulta que ele marcou, aquela clínica não faz. Aquela clínica não executa aquele tipo de consulta, de exame que vai estar sendo feito. Então, o que aconteceu? Foi uma falha, tá? E é isso que a gente vai estar vendo aqui mais para frente. Legal? Então, nós temos os cenários, olha só. O que são cenários? São textos ou narrativas sobre a pessoa e suas atividades criadas com o intuito de apresentar o conceito de novos produtos, tá? E essa construção textual permite inseri-los dentro de uma situação plausível, mesmo que hipotética, identificar potenciais problemas, antecipar necessidades e até propor soluções alternativas para problemas levantados, tá? Então, nós temos toda essa parte de cenário. E aí nós temos o ambiente, que descreve o estado inicial do ambiente, onde o episódio acontece, caracteriza esse ambiente fisicamente, como as pessoas estão nele presentes, né? Os atores ou agentes, né, no caso, aqueles que participam do episódio descrito, interagem com o ambiente, influenciando ou não, sendo influenciado. E o roteiro, a sequência de ações e eventos representando o que os atores fazem durante o episódio, o que lhes acontece e que mudanças ocorrem no ambiente. Então, quando eu falo disso daqui, eu estou falando de tudo dentro do sistema. O ambiente, o que tem? É o que acontece dentro do meu sistema, tá? O que são os atores? São os pessoais responsáveis ou agentes, né, dentro do meu sistema. O que é? Recepcionista, médico, né? Esses são os meus atores, tá? Qual que seria o roteiro? O roteiro seria a sequência que eu estaria utilizando dentro do meu sistema. Eu vou fazer um cadastro de um cliente, eu vou verificar se esse cliente tem
o plano médico, vou fazer todo esse cenário, tudo isso daí que eu vou estar verificando. Então, eu tenho que verificar tudo isso dentro do meu sistema. Eu, analista, quando eu faço o levantamento de requisitos, né, eu tenho que estar verificando tudo isso. Dá trabalho? Dá. Tá? Mas é minha obrigação como analista fazer isso. Legal? Então, nós temos a clínica médica, cenários para atendimento de paciente, o ambiente, que é a recepção de uma clínica, onde é um computador com sistema de atendimento instalado, aí tem tudo o ambiente lá, os atores, que é paciente, recepcionista, médico, eu coloquei só aqui paciente, recepcionista, mas tem vários atores dentro de uma clínica médica, tá? O roteiro, aí tem uma ideia de o que seria o cenário do roteiro. Bom, o paciente solicita atendimento entregando cartão de convênio e uma guia. Isso é geralmente o que acontece dentro de uma clínica médica, tá? O segundo passo, que seria a recepcionista, né? A segunda etapa, vamos falar assim. Ela recebe o cartão de convênio e guia. 2, ela checa se o convênio e serviços são credenciados. Ela vai fazer essa checagem. 3, ela checa se o paciente já está cadastrado. Então, só aqui já dá para você começar a ver o que você precisa levantar para o seu requisito, tá? Eu vou precisar fazer um monte de coisa no meu sistema. Eu começo a verificar vamos falar assim, esse cenário, essa rotina, e eu já começo a entender o que eu preciso fazer para o meu sistema. Olha só. 4, ela cadastra o paciente, caso ele não esteja cadastrado, tá? Caso ele já esteja cadastrado, ela checou, ela dá o aval e vai para a próxima etapa. 5, ela cadastra o atendimento e confirma esse atendimento que vai ser feito. 6, ela emite um formulário de recebimento de laudo. E 7, ela entrega o formulário para o paciente. São etapas, tá? Para ficar mais fácil da gente entender. E aí, o que seria um cenário negativo? Nota que lá, esse aqui é um cenário que teria que ser feito. Esse aqui é o padrão, esse é o correto. Mas o que seria um negativo? Olha só. O paciente solicita atendimento entregando o cartão de convênio e uma guia. Beleza, tem normal. O que a recepcionista vai fazer? Recebe o cartão de convênio e guia. O convênio e serviços são credenciados, mas não há médicos para atendimento de tal serviço. Então, primeira coisa negativa, tá? Isso é um erro. Quando a pessoa chega lá na clínica, ela chegou lá na clínica e teve que fazer isso, é um erro. Tá? Devia já ter sido alertado por telefone que não teria o médico para fazer tal serviço. Olha, mas não para aí, ó. O paciente não cadastrado, tá? Ela vai verificar de repente, ele nem está cadastrado ou esqueceu o CPF, não lembra o CPF. Então, de repente, o cara não tem nem como verificar isso. Olha, outro erro. A emissão de formulário de recebimento de laudo não acontece, tá? Devido a problema na impressora. Pode acontecer isso. Faz todo o serviço, na que vai imprimir o danado do laudo, não imprime. Já aconteceu comigo aqui em Bebedouro, em clínica particular, chegar lá, olha que absurdo. Na hora que eu fui pegar, tá? Ultrassom, que eu deixei o pendrive para poder fazer a imagem do ultrassom, o computador da menina falou assim, o pendrive não copiou. Aí eu peguei e falei assim, como assim não copiou? Fez ultrassom tudo e vocês não salvaram? Eu tô pagando para fazer isso, né? Mas não deu certo, não funcionou. Então, quer dizer, um erro deles. Aí eu olhei assim, eu imaginei, esse deve estar com vírus esse computador deles. Aí eu peguei e falei assim, eu posso dar uma olhada no seu computador? Aí a moça ficou até assustada, né? Aí eu fui explicar para ela, não, moço, eu trabalho com tecnologia, é minha área, eu ministro aula, tudo. Eu posso dar só uma olhada? Então olha. Eu fui olhar, tava com um cavalo de Troia o computador dela. O cavalinho de Troia que estava no computador dele é aquele mais vagabundo que existe, que oculta os arquivos, né? Então, o que acontece? Ela estava falando que não tinha, e ocultou todos os arquivos que foram pegos e copiados para o meu pendrive. Ocultou tudo lá. Ficou no meu pendrive, só que oculto. Aí, o que eu fiz? Eu só entrei no CMD, fui e desocultei. Liberei meu pendrive. Aí, ela pegou e já queria saber como que eu fiz isso, tal, né? Mas o que eu quero colocar para vocês eu provavelmente não fui o primeiro que aconteceu isso, porque isso já era umas, se eu não me engano, umas 3 horas da tarde, 3h30. Eles trabalham de manhã e à tarde, então provavelmente aconteceu isso com mais pessoas lá dentro. E aí quando acontece isso com várias pessoas, o que eles estão fazendo então? Eles não estão falando para a pessoa corretamente o que deve ser falado, tá? E não está sendo profissionalmente legal. Você está pagando um serviço que não está ficando legal. Então isso é um cenário negativo.
Perfeito? Outro cenário negativo que eu coloquei aqui, olha, criança trazida pelo paciente desconecta cabo do computador. Às vezes a clínica, o acesso ao computador é fácil, né? E a criança lá vai, mexe, a mãe não repreende uma criança, não toma conta e acaba desconectando o cabo. E aí a pessoa, a secretária que está trabalhando, a recepcionista, de repente não entende de informática e acaba dando para o paciente algo que não seja legal, né? Que não vai conseguir cadastrar, não vai conseguir verificar se está cadastrado ou não, enfim, vai virar uma bagunça, tá? Então, esses são cenários negativos que podem ocorrer dentro de uma clínica médica. O que eu posso fazer? Tentar precaver, tentar evitar isso, treinar um pessoal para que isso não aconteça, tá? Eu, como analista, tenho que dar esses feedback para o meu cliente. Eu tenho que procurar sempre dar esse feedback e explicar que isso pode acontecer. Eles devem, de repente, aí sempre estar fazendo uma monitoração de algo para não acontecer isso daí. Bacana? E nós vamos para etnografia. O que é etnografia? Tá? Etnografia, a definição é uma técnica de observação. Mas quando se fala de uma técnica de observação, ela vai mais além do que isso. Quando eu comecei a trabalhar com informática, eu experimentei sempre trabalhar levantando os dados dentro da empresa. Eu ia lá para a empresa, levava lá meu equipamento, levava uma pranchetinha, alguma coisa assim, e começava a fazer um levantamento de requisitos. Então, a etnografia eu vejo, assim, na minha definição, como uma imersão do analista, tá, que vai estar levantando os requisitos dentro da empresa. Você vai fazer uma imersão mesmo dentro da empresa, você vai descobrir como que a empresa funciona. Na Cidade Franca tem fábricas de calçados, fábrica de curtumes. Eu desenvolvi sistema para fábrica de calçados, sistema para curtumes, para outras empresas que existem lá. Mas, assim, eu gosto de pegar bem a parte de calçados, porque dentro da fábrica de calçados você tem que entender realmente como que funciona. Lá dentro é algo complexo. Você tem a seção onde corta, a gente fala corte do couro. E essa seção do corte do couro ele divide em várias etapas. Aí tem o couro que eles cortam, que a gente chama de taloneira. Tem outra parte que eles cortam, que a gente chama de cabedal. Aí tem um grupo de pessoas que corta a taloneira, outro grupo de pessoas que cortam o cabedal, outro grupo de pessoas que cortam, que a gente chama de vira, outro grupo de pessoas que vai e corta, que nós chamamos de gáspia. E aí você fala assim, mas você aprendeu tudo isso? Eu aprendi, porque eu tive que me emergir dentro de uma empresa e estudar como que a empresa funcionava. Por quê? Porque eu tive que elaborar um sistema onde controlava a linha de produção. Fazia um monte de coisa, mas a linha de produção era essencial. Por quê? O dono da empresa queria que, por exemplo, se eu pegasse lá o couro, que a gente chama de vaqueta, né? Se pegasse lá o couro, a metragem do couro, em cima daquela metragem, ele queria que já o sistema calculasse, por exemplo, se fosse calcular produção para pares de calçado, vamos falar assim, 50 pares de calçado do número 40, tá? Então eu já queria que calculasse quantos pares de calçados, tá? Ou, desculpa, quantos metros de couro seria utilizado para fazer os 50 pares de calçados do número 40. E aí ele queria saber tintim por tintim o que seria feito para cabedal, o que seria feito para gáspia, o que seria feito para vira, o que seria feito para cada parte do calçado. E aí depois ele tinha toda a linha de produção onde havia o pesponto, né? Que para quem não conhece, pesponto é a parte de costura do couro na peça, né? Aí tem a parte da montagem que chama de blaqueação, que coloca o cabedal junto à sola do calçado. Então tudo isso eu tinha que fazer o controle. Não só o controle de matéria-prima utilizada, mas também controle de tempo de produção em esteira. Na época era utilizada esteira. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que imergir nessa empresa. Quando eu fiz o levantamento de tudo isso daí, eu achei fantástico, porque eu aprendi muita coisa, eu fiquei conhecendo muita coisa. Mas essa é a definição de etnografia. É quando você se imerge, quando você imerge no ambiente para conhecer aquele ambiente. Então, vamos só, olha. O objetivo, compreender requisitos sociais e organizacionais, no caso da empresa, tá? O analista se insere no ambiente no qual o sistema será utilizado e observa o trabalho diário e anota. Olha, eu falo anota, mas é anotar mesmo.
se possível for, que é muito chato, mas se possível for até gravar e filmar, né? Algumas etapas, para você ter o controle depois disso para desenvolver seu sistema. Porque dá trabalho fazer, tá? E, logicamente, olha, ajuda a descobrir requisitos implícitos, tá? Algo que, de repente, está implícito num método de produção, em algo dentro da empresa, né? Você vai ali dentro, quando você começa a fazer essa parte da análise, você começa a descobrir coisas ali, ó, que está bem a fundo dentro de determinada área. Vamos pegar a ideia que nós estamos falando da clínica médica, né? As rotinas que a recepcionista vai estar fazendo, toda a ação que ela vai estar desenvolvendo. Quando você começa a acompanhar o método dela trabalhar, a forma como ela trabalha, tudo certinho, você vai descobrindo esses requisitos que está ali no meio dela, que ela está acostumada a fazer. Tem, de repente, coisas que você vai perceber que, de repente, aí serve até como feedback para você levantar mais coisas e fazer mais ações no seu sistema. Tá bom? Continuando, olha, requisitos descobertos com eficácia com a etnografia, tá? No caso, quando eu vou fazer alguma coisa, eu quero fazer com eficácia, né? Eu vou fazer a etnografia, que eu vou fazer a imersão do analista no ambiente. E aí tem a técnica de etnografia, no caso, identificar as áreas dos usuários a serem observadas, obter aprovação da gerência, no caso, quando você vai fazer tudo que, obviamente, o gerente é o principal, tudo tem que obter a aprovação dele, obter os nomes e as funções das pessoas-chave que estão envolvidas no estudo de observação e explicar a finalidade do estudo. Então, quando você está lá dentro, todo mundo olha para você meio assustado, não é comum isso. Quando eu fui fazer essas formas de trabalho, de imersão dentro das empresas, o pessoal que trabalhava, os funcionários que trabalhavam da empresa, eles ficavam me olhando assim com um ar de que eu estava lá para, de repente, ficar fiscalizando eles e botar, de repente, alguma coisa que eles estivessem fazendo para chamar atenção, entregar, dedurar eles para o gerente. Então, a primeira coisa que você tem que deixar bem claro, que você está desenvolvendo um sistema, que você precisa verificar a melhor forma deles trabalharem, fazer um levantamento de requisitos para poder fazer um sistema que corresponda às necessidades deles. Legal? Então dá trabalho fazer isso, mas à medida que você vai desenvolvendo é gostoso. Você começa a fazer amizade, você vai pegando ideia com o pessoal, você vai fazendo levantamento de requisitos e dá para fazer um sistema bem bacana em cima disso daí. Vamos para a próxima etapa. Desvantagens da etnografia, tá? Esse daqui é uma desvantagem que aconteceu comigo. Por quê? Quando você começa a imergir dentro da empresa, você vai uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, fazendo as coisas, você vai desenvolvendo e acompanhando, desenvolvendo, acompanhando. Na hora que você vê, já passou muito tempo, você emergiu dentro da empresa, você está quase igual o funcionário deles lá dentro, né? Acaba que você, sem querer, acaba até participando de algumas coisas em alguns momentos. E isso consome tempo seu, consome bastante tempo, né? Então, se você é um funcionário que vai viver de desenvolvimento de sistema, pode ser que você fique muito tempo em um determinado serviço e isso não gere lucro, isso pode dar problema para você. Principalmente se você trabalha sozinho, como era o meu caso, que eu sempre desenvolvia, às vezes, por conta própria, né? Eu trabalhei muito tempo para empresas, mas depois eu acabei desenvolvendo por conta própria e às vezes consumia muito tempo meu nos clientes. Então isso às vezes me gerava prejuízo, tá? O analista ser induzido a erros em suas observações também pode acontecer. Se você é um analista e está fazendo todo o levantamento, pode acontecer de você ser induzido a alguns tipos de erros. Além de consumir tempo, você pode de repente fazer alguma coisa errada e acabar, além de perder tempo, lógico, dar prejuízo para você no seu desenvolvimento do seu sistema e não corresponder realmente à necessidade que o seu usuário precisa, tá? Prototipação. Isso aqui é bem interessante também. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre os protótipos, tá? Ele tem por objetivo explorar aspectos críticos dos requisitos de um produto. O protótipo é indicado para estudar alternativas da interface do usuário. Problemas de comunicação com outros produtos. A viabilidade de atendimento dos requisitos de desempenho. Então, às vezes acontece muito das pessoas montar protótipos. Antes de inserir alguma coisa, vamos montar um protótipo, tá? Vamos separar um grupo de pessoas dentro da empresa, um pequeno grupo, e vamos começar a trabalhar esse pequeno grupo em cima da ideia. De repente tem lá um setor com
30 funcionários numa linha de produção que faz uma determinada coisa, mais 30 que faz em outra área outra coisa. E aí, no final das contas, de 30 em 30, cada setor, juntando, tenho 200 funcionários lá que compõem toda a minha empresa e que desenvolve todo um produto, uma série de produtos. Então, o que eu vou fazer? Vou conversar com o gerente, eu vou separar lá, de repente, 2 ou 3 de cada setor e vou montar protótipos. Vamos tentar ver se dá para fazer um sistema em cima disso. Tá? Vamos gerar alguma coisa viável aqui em cima de um protótipo. Mas eu vou fazer isso para a clínica médica. Tudo bem, monta um protótipo lá, básico, para começar a entender como funciona e para a pessoa também, que é o usuário, no caso o cliente lá que vai estar fazendo, utilizando o seu sistema, possa começar a acostumar. Tá? O que acontece de bom nisso? Os benefícios, olha só, reduções de riscos na construção do sistema. Então, quando você está trabalhando com protótipos, você começa a fazer protótipo em cima de algo que você vai estar desenvolvendo, você consegue diminuir um pouquinho a possibilidade de, não falar assim, de erros, tá? E você também consegue diminuir também um pouquinho de tempo que você ficaria na empresa, analisando e levantando requisitos. O uso de protótipo, olha, auxilia na licitação e validação dos requisitos de um sistema, tá? E a prototipação, nossa, enrolou a língua, pode ser utilizada para licitar requisitos quando há um alto grau de incerteza ou quando é necessário um rápido feedback dos usuários. Legal? Fica até mais fácil para trabalhar. Então, são formas de você levantar dados. Nota que temos, tá? A prototipação que a gente já falou aqui, né? Nós vimos etnografia, tá? E nós vimos também a parte de, vamos lá, orientação ou orientado a ponto de vista. São 3 formas diferentes de trabalhar. Aí, qual delas que é melhor, Joel? Você que vai escolher. Dependendo da situação, você escolhe o que você acha melhor. Eu vou falar particularmente. Se eu já tenho uma certa experiência com determinada coisa, para mim, o ponto de vista fica mais tranquilo para mim trabalhar. Se eu não tenho noção nenhuma, tá, do que eu vou estar fazendo, eu prefiro a parte de etnografia. Apesar que tem esse problema de repente, demorar, né? Mas eu acho mais fácil para conhecer a empresa. A prototipação. Eu imagino que você tem que ter um pouquinho de conhecimento da empresa, pelo menos um conhecimento básico de como funcionaria, para que você começasse a fazer uma ideia de um protótipo, né? Dentro do que eles vão estar trabalhando, tá bom? Mas aí fica minhas dicas. E aí nós temos a requisitos de um usuário, legal? Aí temos as declarações em linguagem natural e também diagramação de formulários. Então, tudo que a gente já viu aí, que a gente aprendeu, você vai marcar, vai explicar, você vai fazer diagramas, você vai fazer os formulários, desenhar formulários para a pessoa, você vai ficar desse jeito, você quer ficar desse outro jeito, para a pessoa ter uma ideia, para o seu usuário ter uma ideia, porque senão vai ficar perdidão, né? E à medida que você começa a desenhar e mostrar para ele, ele vai contribuir com você, vai te dar o feedback do que você precisa, tá? Então, em cima do que você for passando para ele, ele vai vamos falar assim, ele vai passando mais informações para você também. É uma troca, né, de informações, vamos falar desse jeito. Descreve requisitos, tá? Ou seja, de modo compreensível pelo usuário do sistema, que não tem conhecimento técnico detalhado. Então, você vai tentar descrever para ele os requisitos que você está levantando, as coisas, de forma que ele possa entender, que ele possa participar com você na construção do seu sistema. E especifica comportamentos externos do sistema. Você vai tentar o que vai acontecer do seu sistema. Ele vai imprimir, ele vai fazer uma impressão do cadastro de cliente, do cadastro de funcionário, de emissão de etiqueta, de laudos, por exemplo, estou falando da clínica médica, né? Ele vai poder imprimir os laudos, imprimir tudo bonitinho, em vez do médico fazer a receita manual com aquela letra que ninguém entende, ele vai dar impresso isso daí para o usuário final, tá? Que vai ser o meu paciente, né? Onde eu vou poder imprimir o laudo tudo certinho. Então, você vai mostrar isso para ele, tentar fazer ele entender essa parte de levantamento de requisitos. Bacana? Continuando, olha, as descrições detalhadas dos requisitos do usuário,
podem servir de base para o contrato, contendo especificações concretas e consistentes, tá? Então, quando você vai fazer um sistema, a primeira coisa que você tem que fazer é um contrato. Por quê? Senão você pode acabar tendo que trabalhar para esse seu cliente muito tempo, trabalhando, e vai ficar no prejuízo. Se você, de repente, você vê que está no prejuízo e falar, não, eu vou abandonar isso, ele pode te levar na justiça. E aí o negócio fica difícil para você. Então, sempre analisar direitinho, tá? Faz as descrições detalhadas dos requisitos dos usuários, tudo direitinho, faz o levantamento junto ao seu cliente e aí depois especifica isso no papel, no contrato, o que você vai fazer. Vai lá e coloca tudo direitinho. Ah, vou fazer o cadastro de cliente, vou fazer o cadastro de funcionário, vou fazer a parte de controle de médicos, vou fazer a parte de paciente, a parte de verificação se ele vai pagar à vista ou se vai usar convênio médico. Especifica isso na hora que você for fazer o levantamento de requisitos. Tudo no contrato. Especifica tintim por tintim. Tá? Se possível, for detalhe até os formulários. Por incrível que pareça. Por que desenhar os formulários no contrato? Como vai ficar as telas do sistema? Por quê? Porque se você fizer o contrato e amanhã depois ele vir reclamar alguma coisa, ah, não ficou do jeito que eu queria. Aí você pega o sistema e mostra o sistema e mostra o contrato. Olha, tem essa tela que é pertinente ao que está no sistema, do contrato e o sistema. A outra tela que está aqui é o que ele está pertinente ao que ele queria no sistema. Então especifica isso. Coloca tudo direitinho para que você amanhã depois não venha sofrer danos aí judicialmente com o seu cliente, tá? Base para o projeto de sistemas. Também ele vai dar a base para você. Quando você faz os requisitos do sistema, ele vai te dar toda a base que você precisa para fazer o seu sistema. E a definição, né? Define o que o sistema deve fazer e não como ser implementado, tá? Então são referências. Somerville, página 90 e 95, são referências bibliográficas que a gente costuma trabalhar para poder fazer isso. Então, são livros um pouquinho já antigos, mas são atuais para na área que nós utilizamos aí, na área de análise. Tá? E fechando, aí nós temos um exemplo bem básico, fechando tudo isso, de requisitos de sistemas, classificações. Então, você tem os requisitos funcionais abstratos, as propriedades de sistemas, que são os requisitos não funcionais, e as características que o sistema não deve exibir. Tá? Então, isso tudo aqui, olha, a gente finaliza para você ter uma ideia do que seria tipos de requisitos. Tá? Então, tudo que nós trabalhamos até hoje, legal? Se resume a isso que eu estou mostrando aqui para vocês. E aí você fala assim, por que nós estamos vendo isso, Joel? Por que eu estou falando isso com vocês? Vamos lá. A ideia da agora para frente é nós montarmos, junto com vocês, equipes. Eu já falei isso acho, com vocês, já comentei isso, né? Só que aí para montar equipe, se fosse presencial na sala, daria para fazer uma coisa bacana, né? Com a equipe. Mas não estamos sendo presencial, nós estamos à distância. E aí, como é a distância, nós estamos tendo aluno o tempo inteiro. Por exemplo, nós temos aqui hoje 8 alunos, 8 participantes. Então está o Adson, está o Alan, o Arthur, o Bruno, a Deise, o Felipe, a Ellen e o Jefferson. Esses são os participantes que estão presentes. E aí, se for montar equipes para a gente trabalhar com a ideia de metodologia ágil, vai ter pouco participante. Eu queria colocar pelo menos de 8 participantes por cada grupo, 2 grupos e cada um pelo menos com 8 participantes. Então não vai dar para fazer desse jeito. Então eu vou fazer um grupo apenas. Tá? Eu vou fazer apenas um grupo, só um, não vou fazer 2. E aí esse grupo, eu vou nomear um que vai ser o meu Scrum Master. No meu caso, seria como se fosse o PO. Legal? O Product Owner, né? Vai ser eu aqui que vou estar determinando o produto para vocês. E aí o meu Scrum Master é o que vai trabalhar com a equipe. E aí você vai falar, como é que nós vamos fazer isso aqui? E aí que vai ficar interessante, né? Eu estava pensando de utilizar um pouquinho com vocês, até mesmo o Teams, para vocês trabalharem. Eu delegava, quando for fazer a aula, delego para ele poder trabalhar aqui com o compartilhamento das telas, fazendo isso que eu estou fazendo, só que ele vai fazer com vocês. E aí ele vai delegando tarefa para vocês. E aí as tarefas que ele for delegando,
vocês vão cumprindo as tarefas, tá? Só que aí, o que vocês teriam que fazer? Vocês teriam que fazer os levantamentos de requisitos, legal? Vocês teriam que fazer, para mim, os formulários, tá bom? Vocês teriam que fazer para mim a construção dos formulários dentro de um ambiente plausível aí, então é uma coisa bacana. Aí vai chegar outra parte que vocês vão ter que fazer, a construção de algo real, até que nós fizemos bastante coisa, mas aí vocês iriam construir algo real utilizando uma linguagem, pode ser HTML, tá? Pode ser Java, pode ser PHP, pode ser C Sharp, pode ser Delphi, pode ser o que você quiser. Como vocês estão no primeiro módulo, eu aconselho vocês usarem o HTML, porque é mais tranquilo, é mais fácil, tá? E o HTML, acho que todo mundo aí já está sabendo o HTML, não está sabendo? CSS? Dá um feedback para mim, uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Todo mundo em silêncio, falem comigo. Galera, falem comigo aí. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, ó, tô vendo que tá todo mundo deixou ativo aqui e ninguém tá participando comigo, né? Adson está aí, Alan, Jefferson, Professor, não precisa responder, né? não sei, aí, tá todo mundo em silêncio, respondem aí, galera. Vamos lá, galera, participem comigo. O Alan respondeu que sim agora, né? Ah, o Felipe respondeu lá. Sim, tem um pouco de JavaScript, né? Sim, começaram a responder. Então, galera, ó, eu vou deixar para vocês escolherem a linguagem que vocês querem fazer, tá? Aí vocês escolhem o que vocês querem fazer. Eu vou deixar livre para vocês escolherem quem que vocês querem que fique de Scrum Master para vocês. Tá legal? Vocês escolherem quem que vai ficar de Scrum Master, aí eu vou colocar esse Scrum Master junto comigo, tá? Para poder tentar fazer aí a parte de trocar informações aqui dentro do grupo de vocês aqui no Teams e ao mesmo tempo também compartilhar as telas para vocês trocarem as ideias. Então eu sempre vou estar monitorando. O PO, a função dele é monitorar isso tudo. Legal? Então vamos lá começar agora a eleição, né? Quem que vocês querem que fique sendo o Scrum Master de vocês? O Ou tem Jefferson. alguém que se candidata aí para ser Scrum Master, né? Vamos falar assim. De repente alguém quer ser ou Adson, Felipe, né? Ou talvez aí, sei lá, Angélica, ou de repente aí o Alan, né? Ou de repente a Daisy, sei lá, vocês que decidem aí, galera. Vamos lá, gente. Ninguém queria se voluntariar a ser Scrum Master? Vai ser o Jefferson mesmo? Então, vamos perguntar para o Jefferson se ele quer, né? Jefferson, você quer ser o Scrum Master da turma? Você sabe que Pode ser, professor. sabe que é uma responsabilidade dura, né? Porque você vai ter que Eu sei. monitorar todo mundo e dar um feedback para todo mundo que está construindo. O Scrum Master é aquele que vai determinar e ajudar e vai correr atrás junto com a equipe e distribuir as tarefas. Vocês sabem, né? Não, disso eu sei. Por isso que eu fico meio assim, sabe? De talvez aceitar. Mas bora ver, já vai. É uma experiência a mais, né? Que a gente adquire. Se tivéssemos presencialmente, talvez fosse mais fácil. Como estamos fazendo online, talvez fique um pouquinho mais complicado. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Vocês vão pegar, vocês vão conversar juntos, tá? Agora, no 9h54. Eu vou deixar para vocês conversar. Vocês podem criar um grupo no Zap para vocês conversarem melhor, se vocês quiserem. Tá? Você já tem um grupo de vocês no Zap? Não tem um grupo de vocês no Zap? Vocês podem entrar no Zap. E aí lá no Zap vocês vão começar a delimitar tarefas lá, ó.
fulano vai fazer formulários, pega 2 de repente, faz formulário, 2 faz levantamento de requisitos, 2 vai pegar, fazer a parte de desenvolvimento em HTML, ou 3, não sei. Vocês dividem aí, que vocês vão pegar e dividir isso daí certinho. Tá legal? E aí, o que eu vou querer que vocês façam? Agora vem a tarefa, né? Vocês vão trabalhar para mim desenvolvendo algo em cima de uma imobiliária. Perfeito? Só que não é um sistema básico. Vai pegar e pesquisar, fazer um levantamento de requisitos e montar para mim, para mostrar para mim algo em cima de imobiliária. E aí, quando for fazer o levantamento disso, vocês vão correr atrás de todas as informações, vão mostrar a informação, ver que tem de informação, tudo certinho. Vocês vão montar as paginazinhas em web, tudo certinho, tudo bonitinho. E aí, na hora de apresentar, todo mundo vai apresentar, tá? Que está participando. Por quê? Eu vou analisar quem fez, eu vou analisar se está participando legal. Vai ser uma espécie de sala invertida, onde você vai demonstrar o que você fez, para que eu possa ver se realmente você está dominando o assunto ou não. Beleza? Estamos entendidos sobre isso? Então, o que você vai fazer? Levantamento de requisitos. Você vai escolher uma dessas 3 formas que eu coloquei aqui para vocês. Eu sei que nessa época de pandemia, a primeira forma talvez seja mais aconselhável, né? Você utilizar a primeira forma, não vai ter como você pegar e falar, eu vou lá na empresa, né? E vou fazer lá na empresa, lá, né? O serviço. Não vai ter como, infelizmente, né? Então, eu aconselho essa primeira forma aqui, ó. Ponto de vista. O que é esse ponto de vista? Você vai pesquisar na internet, você vai correr atrás da internet da parte de requisitos para desenvolver algo para imobiliária. Não cata o primeiro sistema que você vê na internet para fazer, não, tá? Não vai lá e pega o primeiro, não. Já pega a ideia de um, pega a ideia de outro, levanta as informações, tudo certinho, olha, tá? E aplica isso daqui, ó. Orientação, tá orientada a ponto de vista. E aplica isso daqui, tá? Tanto que são 3 slides que dá a base para você fazer isso daí, ó. Ah, mas olha, eu vou fazer de imersão, eu conheço fulano lá na imobiliária, Beltrano, Ciclano. Se você conseguir fazer por imersão, beleza. Ah, não, vou fazer por prototipação, protótipo. Eu acho que vai ser mais difícil ainda, tá? Então, meu conselho é tenta fazer por ponto de vista. Legal? Usa essa ideia. Você vai pegar e levantar essas informações e você vai documentar isso, tá? Como você vai documentar? É você que vai decidir. Eu vou fazer no Word, eu vou fazer à mão, vou fazer no PowerPoint. Você pode usar a ferramenta que você quiser, mas documente tudo que você fez no levantamento de requisitos, tá? Feito isso, aí você vai partir para a etapa de formulários, né? Vamos falar assim. Aí você vai montar os formulários para mim. Onde você vai montar esses formulários? No PowerPoint. Um sozinho vai montar? Não. O Scrum Master vai dividir a tarefa para equipe, tá? Tá bom, Jefferson? Então, vamos supor, são vários formulários, então, Ok. cada se distribui as tarefas, e aí você vai dando feedback e ajudando o pessoal a construir os formulários de jeito que fica bem apresentável. Não é para ninguém ficar sem fazer nada, tá? Então, de repente, por exemplo, a Alessandra não está aqui hoje na sala, não é? Então, já vê com ela o que ela pode fazer também, já vai engajando também o pessoal que não está participando hoje, mas que costuma sempre participar. O pessoal que nunca participa, aí já é outra coisa, mas pelo menos o pessoal que sempre participa, tá, já vai engajando eles. Bacana? Feito os formulários, tudo bonitinho no PowerPoint. Aí, em cima da ideia dos formulários, você vai começar a montar no HTML, usando CSS, se você quiser, né? Aquilo que você fez lá nos formulários. João, precisa montar um sistema rodando? Não, não precisa fazer o sistema rodando. Faça no HTML pelo menos as telas, tá? Eu vou fazer as telas no meu HTML, no meu CSS? Sim, pelo menos as telas. Só para a gente ter uma noção.
Aquelas telas que você fez no formulário no PowerPoint, faz elas aplicando no HTML ou no CSS que você quiser. Ah, Só o não, Jorge. layout, Oi? tipo, só o layout. Isso. Mas agora, se você falar assim, não, eu consigo desenvolver o sistema. Cara, se vocês conseguirem desenvolver o sistema em HTML ou CSS, melhor ainda, tá? Então, manda ver. De repente, até algo interessante já para vocês estudarem, para fazer até de repente, um TCC, né? Não sei. Mas é uma ideia, tá? Não estou obrigando ninguém a fazer o sistema. Por enquanto, somente a páginazinha que você fizer, os layouts dentro do HTML. Então, por exemplo, um cadastro de cliente lá, de paciente, faz ele lá no HTML. Ah, tem o cadastro dos médicos, tudo certinho? Faz ele no HTML. Vê direitinho o que você vai precisar fazer e monta no HTML. Bacana? Não precisa cadastrar num banco de dados real. Se você quiser fazer para cadastrar no banco de dados, eu sei que dá trabalho, se quiser, manda ver. Mas não precisa, tá? Coloquem isso bem claro. É apenas, tá, os formulários no HTML. Bacana? Você entendeu isso que eu falei, Jefferson, para você passar para eles? Entendi, sim. Entendeu? Então, aí você vai distribuir isso de forma prudente, ver com eles, porque ainda não são todos programadores, não vai ter todo mundo aí que vai estar desenvolvendo, então é o básico, tá? O beabá. Legal? Tá Mas legal. é isso. Não fala, tem que ficar, não, não tem que fazer sistema completo, não. É só o básico mesmo, fazer algo lá no HTML para apresentar. Feito isso, o que a gente vai fazer? Aí vocês vão fazer a sala invertida e me mostrar isso para mim. Legal? Perguntas? Tem alguma pergunta? Quanto tempo para fazer? Então, hoje é dia 22, não é? Eu vou tentar ver aí essa semana e a semana que vem, que vocês fazerem. Se acaso eu ver que vocês estão apanhando e está precisando um pouquinho mais de tempo, eu estico um pouquinho mais o prazo, igual eu fiz com as outras coisas também que eu fui esticando devagarzinho. Tudo bem? Ok. Alguém quer perguntar alguma coisa? Perguntas? Nenhuma pergunta. Então, galera, por hoje é só isso, tá? Tô finalizando aqui com vocês. Então, a partir de agora, Scrum Master Jefferson, você tem a obrigação de convocar o pessoal já no Zap para poder trocar ideias no grupo de vocês. Vocês têm um grupo só da turma de vocês, não tem? Tem sim. Eu já marco o nome de quem está presente aqui hoje, tá? Você marca, Jefferson, você marca e já conversa com eles no Zap, um por um. Já vê com cada um as funções que cada um vai fazer. Vê com o Alessandro ou com alguém mais que está participando e hoje não ficou na sala. Se quer também já colaborar, explica o que tem que fazer e já vê direitinho que tarefas que ela poderia fazer junto com vocês, tá? Ok. Deixa bem claro que não vai fazer sozinho, vai haver uma troca de ajuda através do Zap, né? Ou aqui no Teams. Tem Caraca, tem um outro que eu usei esses dias, esqueci o nome, no Google. Qual que é lá, caramba? Vocês lembram aí um que tem no Google que também que dá para fazer tipo Teams aqui? Esqueci o nome. É o Meet. Nisso, Meet, né? Eu Aham. usei ele esses dias e ele é muito bom. Se vocês quiserem usar ele para poder trocar ideias, tudo. Apesar que se vocês fizerem aqui dentro do Teams também fica legal. A única coisa de chato que tem no Teams é que eles bloquearam o aluno para não ter esse bate-papo aqui online desse jeito que ela está aqui, né? Mas aí na aula eu disponibilizo no horário da aula para vocês baterem esse papo aqui. Agora, se quiser usar o Meeting aí para fazer, ou no Zap também. O Zap dá para pegar, parece até 9 pessoas, se não me engano, não é? Não sei, tô por Eu acho, fora. eu acho que tem Mas 9. aqui dá para fazer, professor, pelo chat. É, Criar mas um. pelo chat às vezes não fica legal, né? Porque você não consegue, você aluno não consegue compartilhar a tela sua para com o outro, tá entendendo? Ou vice-versa. Pode sim. Ah, eu Esba... já fiz até algumas reuniões aqui com o pessoal É, aqui. mas esbarraram, Jefferson. Tá com mais ou menos 2 semanas esbarraram. Quando você fez a reunião foi no início, não foi? Não, eu fiz. Foi. Quer ver? A Alessandra veio tirar umas dúvidas. Acho que foi ontem que eu fiz uma com ela. Ah, é? Eu tava com a turma do Aham. segundo DS, eu estava bravo porque barraram eles. E Ah, aí eu peguei e fui verificar e realmente tinha barrado. Mas já sim, que. eles Então barraram. vai ver que Eles liberou de barraram. novo, então.
Sim, eles barraram o que eu vi aqui é a equipe. Se você criar uma equipe e tentar fazer uma reunião dentro dessa equipe, você não consegue. Se criar classe, consegue. Ah, lá no chat dá para fazer, criar um grupo no chat e fazer uma chamada com o pessoal. Ah, então beleza. Se você então sabe fazer isso aí, manda ver. Tá? Pode usar Beleza. então. Então usa aqui dentro Pode usar até meu canal. Sabe meu canal lá? Sim, Se quiser fazer, se der certo para fazer no meu canal, você pode usar meu canal. Até é bom que fica documentado a participação de vocês lá. Tudo bem? beleza. Aí você fala assim, não, Joel, eu vou fazer dentro do canal. Você falar assim, precisar de criar algo lá para você, fala que eu crio um canal para você, Uhum. tá? E aí vocês podem fazer, fica tudo documentado lá. Só falar direitinho. Beleza? Beleza. Pessoal, então estou finalizando a gravação, estou finalizando o trabalho por aqui. Legal? Uma boa noite para vocês. Já vai lá, Jefferson, no Zap, alguma coisa assim, ou aqui mesmo aqui no chat agora acabar. Troca ideia com o pessoal e já vai trocando ideia o que vocês têm que fazer, tá? Eu não vou interferir, eu apenas passei a tarefa, você entendeu, né? Eu quero algo Sim. voltado para a imobiliária e eu vou só ficar verificando e olhando. Alguma pergunta que você fizer que der para mim fazer alguma resposta, eu falo alguma contribuição, mas é mais vocês trabalhando aí por conta de vocês. Beleza? Ok. Beleza. Pessoal, boa noite. Estou finalizando aí. Bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Estou fechando a Boa gravação noite, aqui. professor.